Olá, galera, tudo bem? Professor Michel, continuar com a nossa matéria de conjuntos e a aula de hoje são as operações com conjuntos. Começaremos as operações com conjuntos com a união e a interseção. O que significa a união e a interseção? A união de dois conjuntos é representada por esse símbolo, parece um U, ok? Enquanto que a interseção é esse símbolo, é o U de cabeça para baixo, tá? O que significa a união? A união é a junção dos elementos dos conjuntos, enquanto a interseção é o elemento que é comum aos conjuntos. Tá, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a união. O que é a união? A união é um processo fácil, porque basta juntar todos os elementos de um conjunto com outro conjunto. Então, qual é o resultado do A união B? O resultado do A união B é a junção dos elementos do conjunto A mais os elementos do conjunto B. Então, os elementos do conjunto A é o elemento 1, 2, 3, 4. E os elementos do conjunto B entram 5, 6. A primeira dúvida que aparece é sobre o 3. O 3 aparece tanto no A quanto no B, por que ele não apareceu duas vezes no conjunto? Não é necessário, tá ok? Colocar o elemento 3 duas vezes. Basta que ele apareça apenas uma única vez para ele entrar dentro do conjunto união, tá ok? Então, dentro do conjunto união, não dá para saber qual o elemento que apareceu duas vezes anteriormente, porque no conjunto união ele vai aparecer uma única vez sempre, ok? A união do conjunto A, B e C, A união B, união C, ou seja, são todos os elementos que pertencem ao conjunto A, 1, 2, 3 e 4, aos elementos do conjunto B, 5 e 6, e aos elementos do conjunto C, que entra o elemento 7. Ou seja, todos esses elementos aqui reunidos formam o conjunto união A, união B, união C. Ok? União é bem tranquilo, basta juntar os elementos. Como se resolve a interseção? A interseção é o elemento comum aos conjuntos. Então, a interseção do conjunto A com o conjunto B são os elementos que estão tanto no conjunto A, tanto no conjunto B. Se você perceber, os elementos que pertencem ao conjunto A são os elementos 3, somente ele. O elemento 1 só pertence ao A. O elemento 2 só pertence ao A. O elemento 3 pertence aos dois. O elemento 4 só pertence ao A. O 5 e o 6 só pertence ao B. Então, a interseção do A com B, somente o elemento 3. Mas a interseção A com C, vão entrar mais que um elemento. Vou apagar aqui porque a chave ficou ruim. Então, ó, temos o elemento 1, que só pertence ao conjunto A. O elemento 2, que pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto C. E o elemento 3, que pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto C. De resto, os elementos só pertencem ou a um conjunto ou ao outro. O 4 só pertence ao A e o 5 e o 7 só pertencem ao C. B interseção C, ou seja, os elementos que pertencem tanto ao conjunto B quanto ao conjunto C. 3 pertence aos dois e o 5 pertence tanto ao conjunto B quanto ao conjunto C. E quando ele perguntou a interseção dos três conjuntos, é o elemento que está presente nos três conjuntos ao mesmo tempo. É o elemento comum nos três conjuntos. O único elemento comum aos três conjuntos é o elemento 3. Ele é o único que aparece nos três conjuntos. Tudo bem, galera? Entendeu a ideia de união? Junta todo mundo. Interseção é o elemento que está em conjuntos comuns, ou seja, o elemento comum que está nos conjuntos, tá ok? Então vamos passar aqui para o próximo exemplo agora, vamos fazer a representação do desenho, tá ok? Como é que é feita a união? A união é a junção de todos os elementos. Se a união é a junção de todos os elementos, então basta você saber se todos os elementos do A, todos os elementos do conjunto A, todos os elementos do conjunto B irão pertencer à união, olha, com os elementos do conjunto A mais os elementos do conjunto B. Se você unir os elementos do conjunto A mais os elementos do conjunto B, você vai ter o que a gente chama de união. Então, ó, todo mundo que pertence aos dois conjuntos vai pertencer à união dos conjuntos. Se por acaso tiver três conjuntos, não importa. Não importa.
Se tiver 3 conjuntos, vai ser os elementos de todos eles vão pertencer à união. Ok? Então, aqui, ó. União realmente é a soma de todos os conjuntos. Deixa eu terminar de pintar. Ok? Aqui, ó. Os elementos do conjunto A, mais os elementos do conjunto B, mais os elementos do conjunto C. Olha lá. Ou seja, se você unir todos esses elementos, o conjunto união vai ser representado por todos esses caras aí. Isso é a representação, tá ok? Do diagrama de Venn. Na primeira aula, a gente explicou o que era o diagrama de Venn. Era uma representação geométrica para representar todos os elementos dentro de um espaço limitado, dentro de uma área limitada. Então, o conjunto união é a união de todos esses elementos. Já a interseção desses elementos, aqui, ó, a interseção B, ou a interseção B e interseção C, o que a gente falou sobre a interseção? A gente falou sobre a interseção a seguinte situação. Falamos que a interseção são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E para estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo, ele tem que estar aqui, ó, nessa folhinha aqui. Ó. Se ele estiver nessa folhinha aqui, ele vai estar tanto dentro do conjunto A, como dentro do conjunto B. Tá ok? Ele vai estar nos dois conjuntos. E isso é interseção. Agora, se for com 3 conjuntos, aí ele tem que estar tanto no conjunto A, tanto no conjunto B, tanto no conjunto C. Aí ele vai estar nesse espaçozinho aqui, nessa folhinhazinha aqui, ó. Só nesse pedacinho. Porque nesse pedacinho, ele está dentro do conjunto A, dentro do conjunto B e dentro do conjunto C. Esse cara aqui só está dentro do conjunto A e C. Esse cara aqui só está dentro do conjunto A e B. Esse cara aqui só está dentro do conjunto B e C. Para estar nos 3, tem que ser bem aqui no centro. Ok? Então, união, todo espaço vai ser a união. E a interseção, apenas o espaço que pertence em comum aos conjuntos. Tudo bem? Sendo assim, a gente finaliza a parte de união e interseção. No próximo assunto, a gente vai entrar sobre a subtração de conjuntos. O que é a subtração de conjuntos? A subtração de conjuntos é quando os elementos pertencem a um conjunto e não pertencem ao outro. Por exemplo, A menos B, subtração. Ou seja, quais são os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B? Se você analisar, vai perceber que é o 4 e o 5. Ou seja, os elementos que estão no A e não estão no B são os elementos 4 e 5. Se você fizer a mesma coisa com o conjunto A e C, A menos C, quais são os elementos que estão no A e não estão no C? Os elementos que estão no A e não estão no C é o elemento 1, 2, 4 e 5. Aí você vai fazer a pergunta, pô, Michel, mas o 6 não está no A. Não importa. Você não pode olhar para o C. Você tem que olhar somente para o conjunto A, que está no A e não está no C. Ou seja, a subtração ela pode ser diferente. O A menos C pode ser diferente do C menos A. Ou ele, na maioria das vezes, vai ser diferente. Diferente da união e interseção. Na união e interseção, A união B é igual a B união A. E A interseção B é igual a B interseção A. Mas na subtração isso não acontece. Eu posso fazer agora C menos A. O que seria o C menos A? São os elementos que estão no C e não estão no A. Quais são esses elementos? O 6 e o 7. Ah lá. Ou seja, o A menos C foi diferente do C menos A. A mesma coisa vai ser aqui, ó, no A menos B e B menos A. Ou seja, quais são os elementos que estão no B e não estão no A? Não tem, né? Ou seja, todos os elementos que estão no B estão no A. O que eu posso afirmar sobre isso é que o B é um subconjunto do A, porque todos os elementos do B estão dentro do A. Então, B está contido em A. Então, B menos A vai ser sempre vazio. Ok? B menos C são todos os elementos do conjunto B que não estão no C. Quais são esses elementos? Os elementos 1 e o elemento 2.
Tanto o 1 e o 2 está no conjunto B e não está no conjunto C. E a mesma coisa agora C menos B. Quais são os elementos que estão no conjunto C e não estão no B? 6 e 7. Tá ok? Ficou uma minhoca ali, ó. Deixa eu... A chave, eu não sei fazer muito bem chave aqui não, tá? Então, vocês percebam que é sempre o que está no primeiro e não está no segundo. É sempre essa relação, tá? O complementar, ele nada mais é do que a subtração, tá? Ou seja, o complementar sempre vai ser o de baixo menos o de cima. Mas eu só posso dizer e só posso usar essa simbologia complementar quando o segundo conjunto for subconjunto do primeiro. Por exemplo, o B. Todos os elementos do B estão dentro do A. Então, eu posso dizer qual é o complementar do B em relação a A. O complementar do B em relação a A é o 4 ou 5. Qual a interpretação disso aqui? Quer dizer que se o B ganhar o 4, 5, ele se torna o conjunto A. Eu nunca vou poder fazer o complementar do C com A. Por quê? Porque o C não é um subconjunto de A. Ou seja, mesmo que o C ganhe todos os elementos que está faltando no A, ele não vai se tornar o A. Ele vai ser maior do que o A, porque o A não tem o 6 e o 7. Então, eu não posso usar o complementar para conjuntos que não são subconjuntos. Eu só posso usar o complementar, essa relação de complementar, quando eu estiver tratando de um conjunto e o outro é o subconjunto. Então, sempre vai ser o de baixo menos o de cima. E o de cima tem que ser subconjunto do de baixo. Tudo bem? Então, passando, vamos ver como é feito a simbologia, né? Ou seja, quando eu estiver falando do A menos B, que eu vou deixar de vermelho, ó, quando eu estiver falando do A menos B, ou seja, quais são os elementos que estão no A e não estão no B? Estão aqui, ó. Ó. Ou seja, está no A e não está no B. Ó, tá todos eles aqui, ó. Ou seja, viu essa parte pintada aqui, só esse pedaço do A, ou no caso, só aquele pedaço do B, vai ser uma subtração. Então, aqui, ó, esse aqui é o A menos B, ou seja, os que estão no A e não estão no B. Agora, se eu quiser fazer para você aqui, ó, o B menos A, o que vai ser o B menos A? É os que estão no B e não estão no A. Os que estão no B e não estão no A estão aqui, ó, nesse pedaço aqui, aonde só pega o conjunto B, ou seja, só os que estão aqui, ó. Maravilha. Tudo bem? Ou seja, só estão no conjunto B e não estão no conjunto A. Tudo bem? Agora, com três conjuntos, o que eu posso trabalhar? Eu posso ter essa seguinte situação aqui, ó, o A menos a união do B com C. Isso aqui cai muito em prova, tá, gente? O que significa o A menos a união B com C? A união B com C é todo mundo que está no B e está no C ao mesmo tempo. Então, ó, é o que está no A e não está na união. O que está no A e não está na união é esse cara aqui, ó, igualzinho que está ali. Ó. Está no A e não está na união. Tá ok? Só está dentro do conjunto A. Tudo bem? Então, está no A, mas não está na união. A união é todo mundo que está pintando B e C. Está vendo essa parte em branco aqui? Ó? Isso aqui é a união B com C. Todo mundo pintado. Mas está no A e não está na união é esse cara aqui. Agora, se eu botar a seguinte situação para você. B menos o A união C. Ou seja, muito parecido com aquele dali, né? Ou seja, é o que está no B e não está na união. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui está no B e não está na união. Dá uma borrada, não se preocupa que borrou não, tá, gente? Porque para pintar isso aqui é um pouquinho chatinho. Então, olha lá. Está no conjunto B e está fora da união. Aqui é a união, ó, o A e o C. Ou seja, só esse cara aqui pintado é o quem está no B e não está nem no A e nem no C, ou seja, não está na união. Tudo bem?
E por último, aqui, ó, eu vou pintar de verde, mas antes eu vou escrever, eu tenho o C menos a união B. Ou seja, pô, saiu estranho aqui o parênteses, tá? Deixa eu apagar aqui o parênteses, porque ficou feio, né? Vamos deixar legalzinho, né? Sei que a letra não, às vezes não comporta muito bem, mas eu vou tentar. Olha lá, que está no B, que está no C, perdão, e não está na união. O que está no C e não está na união é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Ou seja, eu estou no conjunto C e não estou na união. Só dentro do conjunto C. Show? Então, dentro do conjunto C e fora do conjunto A e B. Se ele está fora do conjunto A e B, tem que representar pela união. Michel, por que você colocou parênteses? Parênteses é para representar que eu primeiro faço a união, tá ok? Primeiro eu realizo a união e depois quem está no B menos quem está na união, tá ok? Então eu faço aqui a união e depois todos os elementos que estão no B e estão fora dessa união do A com C. Tudo bem? Então eu representei para você todos os desenhos, representei para você e te ensinei o que é a subtração, que é o complementar, união e interseção. Então, na próxima aula fica a resolução de exercícios de concurso. Tá ok, galera? Então, até uma próxima, fique com Deus e até a próxima aula.